No ar, o Papo Contexto, uma iniciativa Projeto Contexto, Gênero, Educação e Emancipação. Com realização da plataforma Educação Marco Zero, apoiado pelo Fundo Otto Permille Chiesa Valdez e cofinanciamento da União Europeia. Olá, ouvintes do Papo Contexto, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para o programa 3 do nosso podcast. Lembrando que essa é uma iniciativa do Projeto Contexto, Gênero, Educação e Emancipação, gerido pela plataforma Educação Marco Zero, com cofinanciamento da União Europeia. Eu sou a Bi Rodrigues e hoje o assunto é práticas pedagógicas sobre o debate de gênero em sala de aula. Quais os desafios de professoras e professores sobre essa questão e que caminhos podemos trilhar para superá-los? Por isso, estamos aqui hoje com 3 professoras incríveis que foram nossas convidadas para conversar sobre esse assunto. São elas, professora Celecina Salles, que é professora da Universidade Federal do Ceará, UFC, do curso de graduação de Gestão de Políticas Públicas e da pós-graduação em Educação de Avaliação de Políticas Públicas. Também coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Gênero, Idade e Família, NEGIF, é assistente social com mestrado em Sociologia, doutorado em Educação e pós-doutorado em Sociologia. Estamos também com a professora Maria Lourdes Vicente, que é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Pará e mestrado interdisciplinar em Desenvolvimento e Ambiente pela Universidade Federal do Ceará, UFC. É pesquisadora do Núcleo Tramas, Trabalho, Meio Ambiente e Saúde, do Departamento de Saúde Coletiva, da mesma universidade. Possui experiência em projetos de pesquisa e educação popular em saúde, questão ambiental, escolas do campo e trabalho com mulheres junto a movimentos sociais, ONGs e comunidades camponesas. Estamos também com a professora Mariana Braga. Ela é professora da Educação Infantil, trabalha no Centro de Educação Infantil Maria Luísa do Vale, no município de Tamboril. É militante feminista, mora há 6 anos no acampamento urbano Comuna Irmã Dorothy, na entrada do mesmo município. É presidenta do Conselho dos Direitos da Mulher de Tamboril, mas afastada do momento porque está pré-candidata a vereadora pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, em Tamboril. Esteve como coordenadora da Educação Contextualizada por 2 anos. Ufa, né? Como vocês podem ver, a gente está muito bem acompanhado hoje e é importante lembrar que a maioria das perguntas que aqui serão feitas foram enviadas por próprias professoras e professores que estão engajados aí no Projeto Contexto. Então, a gente espera que o debate seja bastante rico, temos muitas perguntas aqui para tentar, né, conversar e gerar mais debate ainda. Então, vou começar aqui com algumas que foram feitas. Essas primeiras foram feitas pelas pessoas da plataforma Educação Marco Zero. Então, vou começar aqui. Em nossa história recente, vimos uma ampla retirada dos termos como gênero, diversidade e palavras correlatas dos planos de educação, onde diversas casas legislativas, municipais e estaduais, inclusive o Ceará, aprovaram a eliminação dessas temáticas em importantes documentos da educação. Diante disso, qual o reflexo disso nas práticas educativas? Alguém gostaria de falar um pouquinho? Com relação a isso, aqui em Tamboril não aconteceu dessa maneira, porque houve uma interpretação de outra maneira por parte dos vereadores, então não foi retirada a questão de gênero dos planos decenais de educação. Mas em Crateús aconteceu sim, teve uma mobilização muito grande de uma parte da sociedade conservadora, e aí vereadores lá em Crateús, se eu não me engano, são todos homens, muito conservadores, retiraram essa questão de gênero. E isso é muito ruim, porque ela além de deixar a gente nesse mundo de viver essa questão do preconceito, não discutir, ela ainda favorece para que as violências continuem acontecendo. E aí eu falo em total âmbitos, tipo a violência sexual, a homofobia, a transfobia, a violência contra a mulher. Tudo isso acontece também porque falta conhecimento da população, falta informação sobre o assunto, falta a gente discutir isso nas escolas com as crianças, para que as crianças entendam
que aquela carícia de um adulto próximo a ela, aquele carinho, não é um carinho, ela é abuso sexual, ela é uma violência. Então, o que acontece? As crianças não sabem o que é isso e vivem aquela violência. Os adultos que observam, na maioria das vezes, se calam, porque às vezes acham que é normal e é normalizado, ou então às vezes criminalizam a própria criança ou até mesmo a própria mulher que está sofrendo aquele tipo de violência, né? Quem nunca escutou aqueles dizerzinhos, quem tiver suas cabras que amarre porque meu bode está solto. Tudo isso é muito cultural. Essa cultura do machismo, essa cultura do patriarcado, essa cultura de achar que os corpos de mulheres e de crianças são de propriedade da sociedade, isso é muito ruim. E quando se tem uma cultura que fortalece isso, quando se tem uma educação que não se discute isso, acaba se favorecendo para isso. Eu vejo isso como uma visão muito negativa, porque tirar essa discussão de gênero da educação, dos currículos, é muito ruim, porque a gente está falando de nós, principalmente nós mulheres, principalmente as meninas que estão nas redes municipais de ensino das cidades, né? Então, assim, tirar essa discussão de pauta é ruim e, infelizmente, favorece essa questão da violência, favorece o rompimento do machismo, favorece que o patriarcado continue se sobressaindo todas as vezes e que cada vez mais nós mulheres sejamos vistas como posses ou como é isso mesmo, vamos normalizar, e favorecendo esse tipo de violência. Então, ainda bem que aqui em Tamboril não aconteceu, porque aqui tem um projeto de educação contextualizada, né? A gente trabalha com o contexto, a educação contextualizada ela é universalizada, ela está na sede também nos distritos, em todas as escolas da rede municipais, e quando a gente foi discutir a temática de gênero, a gente sentiu alguns pais rejeitarem, algumas famílias não queriam que se tocasse no assunto, não queriam que se falasse, porque na cabeça das pessoas existe essa cultura de que quando se fala de gênero a gente está ensinando as pessoas a serem alguma coisa, e não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre respeitar, sobre entender que nós somos diferentes, somos diversos e nós precisamos respeitar a diferença das pessoas, e que as pessoas não são objeto e nem tem que viver seguindo um padrão e suas regras. Então, eu, como professora de educação infantil, vi esse receio dos pais, vi a rejeição também, mas vi também famílias abraçarem, né? Vi famílias dizerem, não, é isso mesmo, a gente precisa falar disso, a gente precisa discutir sobre isso. Então, por mais que seja complicado essa temática de gênero, mas ela é necessária que a gente possa estar falando ela, possa estar abordando ela, para que a gente comece essa ruptura do machismo e dos pilares patriarcais, porque a nossa educação, infelizmente, ela foi erguida nesses pilares de machismo, do patriarcado, né? Dessa questão muito patronal. Infelizmente, a nossa educação foi assim. Então, a gente precisa pensar outras maneiras de educar, uma educação para a classe trabalhadora, e eu vejo com muito bons olhos essa questão da educação contextualizada, em estar trazendo esses pontos para que a gente possa estar discutindo aqui no nosso município. Obrigada, professora, obrigada por todas as palavras. Queria passar agora a palavra para a professora Lourdes. Obrigada, Bia. Eu queria agradecer o convite, primeiramente, para participar, né, de um momento tão importante como esse e tão necessário, né, na nossa discussão da atualidade. Eu queria aproveitar essa primeira pergunta, porque eu fiquei me lembrando da gente pensar num contexto mais amplo do porquê dessa ofensiva, né, aqui no Brasil, especialmente, chegando inclusive a nível municipal, de uma discussão que traz esse retrocesso, né, como a gente costuma analisar. Mas eu fiquei refletindo e queria que nós pensássemos assim, nesse contexto mais geral, o papel que o movimento feminista a nível mundial vem cumprindo para a gente, enquanto sociedade, enquanto a própria humanidade, a gente se dê conta e tome consciência de que nós, seres humanos, temos uma diversidade enorme
enquanto sujeitos políticos, né? E eu acho que o movimento com essa bandeira histórica da participação das mulheres, né, com essa ideia de que todos nós somos seres humanos, mas dentro dessa afirmação há uma diversidade enorme, nós podemos avançar, sobretudo historicamente, com essa ideia de que nós mulheres somos gente. Essa pode parecer uma questão simples para a nossa geração de hoje, mas se nós formos olhar o contexto histórico, né, que a humanidade passou, em muitos momentos da história, essa desvalorização desse sujeito político mulher, ele foi muito forte em vários sistemas, né? E nós tivemos a feliz, digamos, conjuntura política a nível mundial de nós podermos avançar nessa geração, sobretudo dos anos 60 para cá, avançar mesmo enquanto humanidade e passar a reconhecer as mulheres como sujeitos políticos. E como isso foi importante, né? Se nós formos olhar para as condições que nossas avós, que nossas bisavós vivenciaram nas diferentes formas das relações sociais, né? Na relação familiar, enquanto filha, enquanto mãe, como mulher, no trabalho, a gente realmente deu um salto histórico na minha avaliação, do ponto de vista desse reconhecimento público. E a educação entra nesse contexto como esse grande lugar, esse grande espaço de discussão e de afirmação, né, desse sujeito político de direito por todo o mundo, especialmente na América Latina, com políticas específicas nos anos 90, né, do que tange, a partir das conferências mundiais, os direitos das mulheres, né, da sua existência, do trabalho, na produção, na educação, foram avanços muito importantes. Eu queria trazer isso à tona para a gente se dar conta de que a gente vinha num processo intenso nessa luta por direitos e inclusive por afirmações das identidades, né? A mulher trabalhadora, a mulher indígena, a mulher camponesa, todas as categorias que a gente vem afirmando mais recentemente, né? A mulher negra e tantos movimentos que surgiram. E por que eu quis trazer isso? Porque eu acho que esse contexto que as professoras levantaram, ele diz respeito desse momento mais atual de avanço mesmo de ideias que nós estamos analisando, né, como ideias fundamentalistas, que elas estão ocorrendo em todo o mundo e no Brasil não é diferente, e aliado a essas ideias fundamentalistas, um ataque mesmo à educação, né? Se a gente for pensar a educação enquanto esse processo da nossa formação como humanidade, nos últimos anos a gente vem sofrendo um grande ataque com ideias fundamentalistas à ciência em si e mais profundamente aos movimentos sociais organizados, e o movimento de mulheres está nesse patamar, né? Então, quando se pergunta quais são os impactos disso nas práticas pedagógicas, a gente pode pensar nesse primeiro momento como um grande retrocesso, acho que essa é a palavra, porque nós temos a oportunidade, enquanto uma humanidade, de avançarmos cada vez mais, de pensarmos um mundo em que caibam todos os seres humanos, né? E as nossas práticas pedagógicas podem colaborar para isso, ou a gente tem como humanidade também a oportunidade, dentro desse retrocesso, de pensar uma educação escravista, uma educação discriminadora, né, de sujeitos, feita para poucos. Então, quando vocês fizeram essa pergunta, eu fiquei pensando sobre esses aspectos gerais históricos para a gente refletir, porque é a grande oportunidade, nós estamos tendo a oportunidade de avançarmos ou de retrocedermos.
é uma escolha política, é uma escolha ideológica que nós estamos fazendo. E a sociedade ela é convocada para esse grande debate mesmo, né? Enquanto nós temos a representação de políticos que defendem esse retrocesso com essas ideias fundamentalistas, nós temos a força social e no campo educacional, diga-se por sinal, muito forte, para nós avançarmos nesse debate e não retrocedermos. Obrigada, professora, pelas palavras. A gente acredita que, diante desse contexto, né, a educação virou realmente uma pauta de disputa, né, virou um espaço de disputa, e os professores foram aí os primeiros alvos, né, não falo para além das universidades, mas falo das pessoas que estão ali dando vida, né, ao conhecimento, gerando conhecimento, conteúdo. Então, os professores foram os primeiros atacados, né, nessa situação, nesse contexto. E acredito que daí houve a necessidade da gente realmente pensar um podcast voltado para os professores e quais os desafios, né, que estão dados agora diante dessa conjuntura, levando em conta também até mesmo esse cenário pandêmico que a gente ainda está vivendo. É por isso que outras perguntas que se fazem urgentes: qual então a responsabilidade aí, né, que mais uma vez chega ao professor, à professora, nesse processo do debate de gênero, como trabalhar isso até mesmo além da sala de aula, né, e qual o papel da gestão escolar em construir uma educação para a igualdade, de forma que essa escola possa estar inteira nesse processo, se envolvendo desde o currículo, calendário, práticas cotidianas, relações com pais e mães. Então, queria que alguém pudesse comentar um pouquinho sobre isso, sobre essa responsabilidade aí que o professor, né, assume diante de uma conjuntura como essa. Boa tarde, eu queria também agradecer esse momento e eu queria só retomar uma questãozinha, depois eu passo aí para a escola. E eu queria lembrar assim, mas por que eu trazer uma pergunta que um filósofo, né, trouxe aí no início do século XX? Ele dizia, mas por que se teme tanto para falar sobre sexo? Por que a gente tem medo? Por que não quer se falar de sexo? E que, de fato, se nós prestarmos atenção, tudo que a gente fala, o sexo está muito presente. Então, essa questão da gente trazer como se fosse essa repressão, por exemplo, por que não se deve falar na escola? Por que não deve se falar dentro de casa? Então, isso é algo, é um instrumento de poder, é uma forma de reprimir, é um controle, é para controlar o corpo, e aí a gente pensando na escola, né, é para controlar também o nosso pensar. É uma forma de nós não pensarmos criticamente, não nos informarmos. Então, é um controle muito forte sobre os corpos. E como o Lourdes colocava, o movimento feminista, essa foi sempre a grande bandeira, né, do feminismo, de nós termos o controle do próprio corpo. Então, quando nós falamos dessa educação, falar de gênero na escola, começa de nós nos sentirmos como um ser presente. A criança, o jovem, o professor, o diretor, qualquer cidadão, o controle do nosso corpo, né, a consciência do nosso corpo, a nossa forma, como diz também um sociólogo francês, ele diz, é a nossa forma de estar no mundo. Então, é através do corpo que nós estamos no mundo. Então, se alguém quer controlar o nosso corpo, então isso é uma coisa muito forte. E aí a gente pensando, por exemplo, sobre a questão da escola, que isso é um dilema que os professores, principalmente, todos os professores em todos os níveis, mas o professor, né, como as professoras do ensino infantil, que estão muito preocupadas com isso, que ensina as crianças, mas os jovens também. E eu gostaria de lembrar primeiro o seguinte, que nós temos que pensar a escola como um espaço sociocultural. Então, nós temos um professor, o professor Dairel, da Federal de Minas Gerais, ele lembra muito nós isso, a escola é um espaço sociocultural. E uma coisa importantíssima é que nossos estudantes, qual é a nossa postura enquanto professora, enquanto professor? É que nós temos que compreender o estudante como sujeitos socioculturais. Se a gente tem essa compreensão que a criança é um sujeito,
que o jovem é um sujeito, não é apenas um número, né? Ele não é um estudante de uma forma geral, né? Porque a gente pensa muito a escola universal, o estudante universal. Então, esse estudante universal não existe. Existem diferentes estudantes, né? Que são crianças, jovens, adolescentes, meninos, meninas, brancos, negros, né? Indígenas. Então, isso é uma coisa muito importante para nós pensarmos na nossa prática pedagógica. A primeira coisa é esse nosso olhar. Como é que nós estamos vendo as nossas crianças e nossos jovens? E aí, se a gente realmente olha para os nossos jovens e para nossas crianças, a gente vai entender que se eles são sujeitos socioculturais, eles não são iguais. Cada criança é uma criança. E aí, essas crianças, elas têm, né, o seu corpo, elas têm sua história, e aí a gente vê, elas trazem toda uma questão cultural da sua família, da sua religião, do seu território. Então, essas questões, elas estão muito juntas. Então, nós somos um todo, nós não somos um pedaço, né, vários pedaços. Cada ser humano, cada sujeito é um todo. Então, isso é muito importante, porque a escola, né, é um espaço de educação, mas a educação vai além da escola. Então, como é que nós podemos pensar essa discussão de gênero dentro da escola sem que isso como um processo educativo? Por que é um processo educativo? Porque as pessoas são plurais. Os meninos e as meninas são diferentes. Então, eu vi que entre as perguntas, né, algumas professoras perguntaram, mas as crianças já vêm para a escola pensando, não, mas eu não posso brincar de boneca porque eu sou menino. Então, isso é tudo uma construção cultural e que a escola tem também sua responsabilidade de que as crianças entendam que o brincar faz parte, é algo essencial na vida de uma criança. Então, brincar é algo muito importante. Então, por que a gente tem que limitar a brincadeira? Por que a gente tem que dizer que menino brinca só com determinadas coisas, menina só com determinadas coisas? Então, às vezes, a escola reforça isso. Então, isso é que é o grande problema, porque a religião reforça, a família reforça. Então, eu acho que nós temos como educadoras, na nossa prática pedagógica, a gente repensar dentro dessa nossa prática, é de nós pensar primeiro que as crianças são sujeitos históricos e diferentes. Então, existem meninos que vão gostar de boneca, sim. Então, nós temos que fazer esse exercício, desde o brincar, né, do dialogar, de tocar. Então, e é por isso eu concordo com Mariana, é essa falta desse processo educativo sobre gênero que é essencial, inclusive quando se refere à violência contra crianças, adolescentes e jovens, que acontece na escola, que acontece entre professores, entre colegas, né, estudantes, mas que acontece também com professores e estudantes, e que acontece em casa com os parentes, com os vizinhos. Então, nossas crianças, gente, é urgente essa discussão, porque nossas crianças e nossos jovens estão todo dia sofrendo violência, né? E que o grande problema é que as crianças nem descobrem, não é, que estão sofrendo violência. E aí a gente tem com aquele caso recente sobre aquela criança que engravidou com 10 anos, né? E as pessoas ainda estavam julgando. Mas como? Já fazia, né, alguns anos que ela... E por que ela não dizia nada? Então, por quê? Porque falta esse processo educativo. Obrigada. Obrigada, professora. Pessoal, nós temos aqui algumas perguntas de algumas professoras vindas de escolas de territórios do Projeto Contexto. Acredito que a gente pode fazer por bloco, porque de certa forma elas se entrecruzam. E aí eu abro a fala, né, para quem se sentir à vontade de comentar e dar suas sugestões, suas considerações. Vamos lá, nós temos 3 perguntas aqui vindas da Escola João Batista da Silva, da comunidade de Baixio, lá do município deputado Irapuã Pinheiro. São 3 perguntas, né? Uma bem mais ampla, que é como trabalhar a questão de gênero na educação. Acredito eu aqui que a professora esteja pedindo realmente sugestões, dicas de como trazer esse assunto para dentro da sala de aula, né, de uma maneira lúdica, informativa. Como trabalhar essa temática de gênero na educação especial, né, que aí já é bem mais específica.
E a última, como trabalhar a educação inclusiva com a temática de gênero em sala de aula, né? E aí essa professora lança aí o debate da educação inclusiva e temática de gênero em sala de aula. Pronto. Como trabalhar a questão de gênero, eu acho que a gente tem que se libertar dessa questão, e às vezes nós, educadores e educadoras, a gente fica meio receoso de trabalhar com medo da reação das crianças. A reação das crianças vai ser a mais natural possível. Eu falo isso porque eu trabalho com crianças de 2 anos, mas tenho contato com crianças de 3, 4, 5 anos, que são as crianças que estão no SEMA Isa Vale, na escola onde eu trabalho. E essas crianças, elas recebem da maneira mais natural possível. Deixar os brinquedos livremente para que todas as crianças possam ter acesso, deixar que tem aquele fogãozinho, deixar que os meninos também brinquem com o fogãozinho, façam comidinha, brinquem com a boneca. A gente uma vez fez uma atividade que era assim, a gente pegou uma bacia pequena, que é uma sugestão, tanto da questão de higiene pessoal como da questão de cuidado. Era uma bacia pequena, a gente contou uma história que era A Hora do Banho, que é um livro até do Pike, né, uma sugestão bem específica, e a gente contou essa história que todos os bichos tomavam banho. E aí como é que a gente fez a atividade com essas crianças? A gente sentou numa rodinha, colocou numa mesa pequena, uma bacia pequena com um pouco d'água e uma boneca. E essa boneca, cada criança ia pegar a boneca, ia banhar a boneca dentro dessa bacia, ia enxugar a boneca e ia vestir a roupa da boneca. Tanto as meninas como os meninos fizeram essa atividade, para que eles entendam a questão da importância do banho, a questão da higiene pessoal. Aí as pessoas perguntam, mas essa criança, esse menino brincando com boneca, aí já colocam outras questões. E a gente respondeu para as famílias naturalmente. Quando essa criança, esse menino, virar homem e ele for pai, ele vai compreender que é papel dele também cuidar do bebê. Porque desde criança, ele está aprendendo que as tarefas de trocar fraldas, de banhar, de cuidar da criança, é papel dos pais também, e não só das mães. Então, a gente conseguiu amenizar uma situação que, a princípio, poderia ser constrangedora, para uma situação de que as famílias... E aí muitas mães diziam assim, mas sabe que é isso mesmo, professora Mariana? O meu companheiro, meu esposo, ele não me ajuda com a criança, eu fico fazendo tudo sozinha. E se ele tivesse tido essa educação pequeno, hoje ele entenderia que é papel dele também, pai, cuidar da criança, né? Estar nesse processo envolvido. Então, é uma sugestão para a gente poder falar sobre isso, contar histórias reais ou contar histórias lúdicas. Eu gosto muito de utilizar livros de autores brasileiros, os contos de fadas, respeitando tudo, mas eu já deixei há um bom tempo de contar os contos de fada, por entender que romantizam muitas questões que na verdade são até violências, e a gente acaba romantizando, como também a gente tem umas cantigas também, aquela Crave a Rosa, que romantizam a questão da violência e que não é assim. Então, assim, a gente tem que procurar, a gente tem que fazer um plano de aula pensando. Aí eu vou dar um exemplo aqui, aquela música Pai Francisco. Era uma música que eu cantava e hoje eu não canto mais porque incentiva uma certa violência. E quem é professor de educação infantil vai lembrar dela. Porque eu passei a me preocupar com o que eu estava fazendo na questão da música, na questão da história. É necessário a gente ter esse cuidado, porque senão a gente acaba romantizando alguns tipos de práticas patriarcais e machistas sem nem querer. Então é necessário ter esse cuidado. Com relação à educação especial, eu realmente eu vejo com muita preocupação, porque o que está acontecendo perante a lei, todas as crianças com necessidades especiais, elas têm que estar assim, inclusas nas escolas, e isso é maravilhoso, porque garante que a criança possa interagir, garante que a criança possa ter vida social, e isso é muito importante. Mas a gente também tem que se voltar para uma questão. É necessário que educadores e educadoras tenham formações continuadas para que esses possam lidar com essa realidade e poder, sim, incluir a criança na rotina pedagógica, fazer com que a criança se sinta parte daquela aula, entendeu? Porque o que acontece que a gente observa em alguns casos, a criança, ela está na sala de aula, mas ela está lá. Ela tá inclusa.
Ainda não, porque é necessário que educadores e educadoras tenham um preparo. Infelizmente, a gente não foi preparado para essa realidade. Deveríamos ter sido, mas não fomos. É importante que às vezes a gente vê professores e professoras que mesmo sem ter essa formação na Secretaria de Educação, mas procuram na internet, procuram ler livro e trazem ideias. Mas é necessário que os órgãos públicos, especialmente a Secretaria de Educação dos municípios, se atentem a isso e possam estar promovendo formações continuadas não só para a alfabetização, o ensinado ler e escrever, mas sim para a inclusão dessas crianças, que agora a gente está tendo uma abertura das famílias, elas estão trazendo cada vez mais as crianças com necessidades especiais para a escola. E isso é importante, porque eu me lembro que há 10 anos atrás, uma criança aqui em Tamboril com necessidade especial, a família tinha a cultura de deixar aquela criança só dentro de casa. A criança não participava de vida social, a criança não era matriculada na escola. E hoje não. Hoje, é claro que com a questão aí do auxílio que as crianças recebem, financeiro e tal, é se cobrado isso. Mas é importante que a gente realmente possa incluir essa criança. E incluir essa criança na rede municipal de ensino é necessário investir em formação continuada para esses educadores e educadoras, é necessário garantir que tenham equipamentos, que tenham material de trabalho, coisa que ainda está muito falha, está muito aquém, mas é necessário que a gente possa estar discutindo isso. Então eu fico devendo essa questão da educação especial, devendo no sentido de dar uma dica específica, mas deixando essa contribuição de que nós precisamos nos atentar para isso e cobrar principalmente da Secretaria de Educação, da Coordenadora Pedagógica, essa questão da formação continuada para que aí sim ocorra a inclusão por integralidade dessa criança na rede municipal de ensino. Obrigada, professora. Obrigada bastante pela sua contribuição. Lourdes? Sim, eu queria juntar, né, as duas perguntas, porque eu acho que tanto a professora Celestina quanto a Mariana trouxeram elementos aí muito importantes, mas eu achei muito interessante essa pergunta sobre o papel da gestão, né, nesse debate envolvendo o currículo, calendário, essas questões que você trouxe para nós das escolas, porque eu fiquei pensando o quanto pensar a totalidade da escola é importante, né? Desde no projeto político-pedagógico, por exemplo, a gente pensar na intencionalidade pedagógica de cada ação, mas também na forma de organização da escola e nas ações afirmativas a que ela se propõe, né? Eu estava pensando que muitas vezes o que a gente chama de currículo oculto, o que acontece na escola não é só o que está na sala de aula. Então, papéis que historicamente são atribuídos às mulheres, a gente pode pensar uma escola diferenciada, né? Em relação à divisão de tarefas, por exemplo, em relação do ponto de vista do projeto político, como a gente desenvolve ações que envolva todas as crianças em todas as atividades, sem discriminação, porque muitas vezes a escola cumpre esse papel de reforçar o que já vem da família, como a professora Celestina colocou. E eu acho que não é possível a gente pensar uma escola capacitada nesse sentido, nesse intuito da igualdade, da participação nesses aspectos, se não houver formação de professores. A gente lida cotidianamente na escola com temas muito difíceis de ser trabalhados por conta da nossa cultura, como o tema da violência, por exemplo, familiar, com as crianças, o próprio tema da discriminação sexual, o próprio tema do racismo. Todas essas temáticas exigem uma formação nossa enquanto educadores, da própria gestão,
do diálogo com as famílias, porque a escola ela tem que ser pensada para além dos seus muros físico, né? E nós temos que pensar, que eu acho que aqui entra o papel do currículo muito importante, que são as nossas práticas discursivas, né? Em relação aos conteúdos, as disciplinas, né? Eu tenho trabalhado muito na formação de educadores essa ideia da gente pensar a escola e a sala de aula como lugar de produzir novas culturas e não de reforçar as discriminações. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente fortalece as identidades? Isso exige e requer de nós uma metodologia de ensino muito criativa nas diferentes áreas do conhecimento, nas metodologias que nós optamos, no incentivo permanente, por exemplo, das nossas crianças meninas no universo da escola. Por isso que eu chamo de currículo oculto, porque a gente reforça a ideia de que as mulheres estão nas ciências humanas e os meninos têm mais aptidão para as ciências exatas. E como é que no cotidiano da sala de aula a gente cria metodologias e que meninas criem gosto pelos números, meninos criem gosto pelo pensamento, né, toda essa parte mais das ciências da natureza e humanas, né? Como é que a gente, na intencionalidade pedagógica, pensa essa totalidade e essa complexidade dos conteúdos? Eu acho que a Mariana trouxe um elemento importante quando a gente trabalha o tema da história e as mulheres invisíveis, né? Tem um poema do Bertolt Brecht que ele diz assim, que é aquele poema Perguntas de um Trabalhador que Lê. Ele diz assim: César conquistou o mundo. Aí ele pergunta, ele sozinho, quem cozinhava? Né? Então, assim, essas questões da desnaturalização do cotidiano da escola é muito importante, né? Mas não só isso. A gente tem trabalhado muito nas nossas escolas o que nós chamamos, por exemplo, projetos de intervenção, em que a gente faz um inventário da realidade e esse inventário se transforma em conhecimento e em discussão com as nossas crianças e os nossos jovens. Então, como é que a gente pode pensar esses projetos de intervenção na própria realidade da criança, né? Então, eu acho que esses são elementos do ponto de vista, né, dessa questão da educação, como trabalhar gênero na educação infantil e essa questão também da educação especial. Eu acho que nós ainda temos muita dificuldade de pensar o que já está garantido na política e nas normativas, mas como é que isso chega no cotidiano da nossa prática pedagógica, de forma que a gente possa tratar das questões da forma mais natural possível com as nossas crianças. Eu me lembro de uma experiência de educação infantil que o conteúdo era trabalhado a partir das profissões, por exemplo, né? E a valorização de que a cozinha é um lugar importante, por isso a profissão de cozinheiro, o artesanato, né? Todos os tipos de profissões, e as crianças podendo experimentar. Ninguém era dono de nenhuma profissão, mas nós podemos experimentar todas nesse sentido, né? De desencadear o pensamento crítico das crianças. Eu acho que é uma questão muito interessante. Da educação especial e educação inclusiva, há um grande desafio, porque nós temos a lei garantida, mas nós não temos as condições. Então, a gente precisa criar não só uma consciência nos nossos educadores, na gestão, em todos nós, né, que fazemos os sujeitos da escola, mas mais do que isso, é necessário nós garantirmos as condições materiais com profissionais capacitados. É um grande desafio. Eu trabalho com a disciplina de
psicologia da aprendizagem e a gente escuta relatos discriminatórios enormes com questões simples que poderiam ser tratadas no campo mais da psicologia, mas que por falta de profissionais as crianças sofrem verdadeiros abusos e discriminações por terem dislexia, por terem descalculia e tantos outros temas que para nós, especialmente, né, para as escolas do interior, tem mais dificuldade de chegar esses profissionais e esses equipamentos, mas que eles são extremamente necessários para essa discussão. Mas eu acho que o mais importante de todos é nós criarmos a cultura, por isso que eu falei da sala de aula como um lugar de produzir nossas culturas, a cultura da valorização do outro. A inclusão é exatamente não nós nos pautarmos no que é normal, mas nós nos pautarmos de que há uma diversidade enorme de sujeitos e que todos eles e elas são muito importantes. Então, à medida que a gente toma essa atitude de quebra de paradigma mesmo, né, e a gente cria as condições dentro da escola de tratar as questões raciais, de tratar os temas ligados à violência, por exemplo, de forma o mais natural possível, né, no sentido de conteúdo a ser trabalhado, eu acho que a gente vai estar formando aí novas consciências e novos sujeitos políticos pensando diferente, né? Então, eu acho que esses são elementos importantes que a gente poderia estar pensando sobre eles. Também queria dizer para as professoras, né, porque a maioria são professoras mesmo, mulheres, da educação infantil, né, e que trabalham com crianças, que é muito difícil. Nós entendemos que existe uma série de dificuldades, até porque essa cobrança da família, até porque nós não temos condições, né, objetivas mesmo, mas ao mesmo tempo eu queria apelar assim, porque nós, professoras, né, a gente tem esse projeto de trabalhar de forma muito mais criativa, porque eu acho que é isso que também nos anima e eu acho que nós podemos criar práticas novas. Então, primeiro, não tem receita, porque os estudantes são diferentes, né? Se nós pensarmos, por exemplo, a questão da educação especial, nós teríamos aí uma série de diferenças, porque nós vamos ter numa mesma turma crianças com diferentes necessidades especiais. Mas eu penso que nós temos, com os poucos recursos que nós temos, por exemplo, trabalhar, eu concordo com a Mariana, com a questão do lúdico. Eu acho que isso é muito importante de nós pensarmos, por exemplo, o elemento da própria natureza. São coisas, aí pensando em Paulo Freire, coisas que estão muito mais perto dessas crianças, ou com recorte de revista, onde a gente possa trazer coisas do cotidiano dessas crianças, né? E de pensar que nós podemos trabalhar, qual é a grande questão? É a diferença. E mostrar que todo mundo é diferente, que meninas são diferentes de meninas, as meninas não são iguais. As necessidades especiais, elas são vários tipos de necessidades especiais. Então, a gente tem que procurar o quê? É essa sensibilidade de pensarmos, nos aproximarmos mais para conhecer mais essas nossas alunas e esses nossos alunos. Esse podcast é um instrumento formativo poderoso que vem trazendo olhares cada vez mais profundos sobre a educação que queremos construir. Percebemos que nossas convidadas ainda estão com muito fôlego para contribuir nesse debate. Pensando nisso, faremos um breve intervalo para retomar a partir de outras perguntas, que comporão a parte 2 deste episódio. Lembrando que esse é mais um episódio do Papo Contexto, o podcast que é a iniciativa da plataforma Educação Marco Zero, gestora do projeto Contexto, Gênero, Educação, Emancipação, cofinanciada pela União Europeia. Você ouviu Papo Contexto, uma iniciativa do projeto Contexto, Gênero, Educação e Emancipação. Realização Plataforma Educação Marco Zero.
Apoio Fundo Otto Pemile, Chiesa Valdez. Cofinanciamento União Europeia.